Em São Paulo há uma tendência clara, né, de privatização dos parques, ou seja, espaços públicos, inclusive um deles, o Ibirapuera. Já existe uma polêmica em torno da cobrança de ingresso para acesso de atividades coletivas. Afinal de contas, para que servem os espaços, as praças? Como elas são planejadas nas cidades? Vou bater um papo com isso com o arquiteto e urbanista Ronei Costa Martins Silva, que já está conectado conosco. É um tema que tenho certeza que ele irá desenvolver com muita tranquilidade. Ronei, seja muito bem-vindo ao nosso Farol. Olá, Beto, bom dia. Uma alegria estar entre vocês. Pois é, Ronei, claro que eu estou tomando isso como exemplo. A polêmica está instaurada lá em São Paulo, mas aqui em Limeira, eu que morei muitos anos no entorno da Praça Toledo Barros, bem no centro da cidade, meu Deus, 30 anos atrás a praça era uma coisa, servia para algumas coisas, hoje a praça praticamente não serve para tantas coisas como eram no passado. Afinal de contas, como é que são projetadas as praças? Para quê, Ronei? Roberto, eu vou responder essa questão com muita alegria. Porém, antes eu tenho que dizer que eu também fui goleiro. É mesmo, é? Roberto, além do que a Encinas disse, do que você falou, do Albert Camus, eu tenho que dizer que é muito provável que na história da minha vida eu aprendi a lidar com a crítica sendo É, goleiro. sem dúvida, acredito. Porque veja, se eu não fosse capaz de lidar com a crítica, eu jamais voltaria para uma segunda partida após ter tomado um frango. É. Então, o esporte ele é fundamental porque ele ajuda a gente a desenvolver habilidades que nós levamos por toda a vida em quaisquer áreas. Enfim, vamos para as nossas praças. Tá bom. Roberto, é inequívoco que os ambientes, os espaços, moldam o nosso ser, moldam a nossa individualidade, a nossa capacidade de nos tornarmos seres humanos melhores ou piores, está diretamente vinculado ao ambiente em que convivemos. Nós chamamos isso na arquitetura de topofilia, ou seja, filho do lugar. Há um poeta francês chamado Noel Arnaud, que diz que eu sou o lugar em que estou. Eu sou o espaço onde estou. Se o poeta estiver correto, e eu acredito que esteja, o lugar em que estamos molda inequivocamente quem somos. É como se o fato de você viver num ambiente, numa cidade hostil, vai contribuir para que você seja um indivíduo hostil. Se você viver numa cidade amigável, o ambiente vai contribuir para que você também seja um sujeito amigável. Ou seja, o ambiente, em certa medida, contribui para a sua formação. Se isso é verdade, Beto, e eu acredito que seja, as nossas cidades, elas precisam ser mais generosas, mais amigáveis, espaços que permitam com que você possa conviver de forma menos hostil e mais amigável. Que espaços são estes? São as praças, são os ambientes de convívio coletivo. Estes ambientes, Beto, você sabe, viveu boa parte da vida no entorno da Praça Toledo Barros. Este ambiente, a praça, contribuiu sobremaneira para a tua formação enquanto indivíduo, para a tua evolução enquanto ser humano. Portanto, as praças e os ambientes de convívio coletivo, eles são determinantes para a formação da identidade coletiva dos moradores de determinada cidade. Baseado nisto, Beto, nesta premissa, nós não podemos, em hipótese alguma, permitir com que as praças sejam gestadas e geridas por um interesse especificamente econômico e financeiro. Porque isto pode fazer com que o gestor particular desta praça decida tomar decisões baseadas exclusivamente no ganho financeiro. E se isto acontecer, nós tiramos a vocação primeira da praça, que é ser um espaço heterogêneo, ou seja, frequenta quem tem dinheiro e frequenta quem não tem dinheiro. Nós não podemos criar uma espécie de pedágio para o acesso às praças, porque isto criará um bloqueio para a utilização de todos.
de quem tem e de quem não tem dinheiro. Portanto, a privatização dos espaços públicos, na minha opinião, é um grande equívoco e que deve ser criticado e impedido pelos gestores públicos, a bem do convívio coletivo e a bem da vida saudável nas nossas cidades. Você está falando de convívio coletivo, eu me lembro conversas, né, com os meus saudosos pais, minha mãe, meu pai, diziam que na década de 40, aliás, anos 50, melhor pontuando, a Praça Toledo Barros era uma referência, inclusive, para encontros, né, para namoros, né, naquela época diziam que os homens circulavam de um lado, as mulheres de outro, isso não é lenda, isso é fato. Agora, um ponto que me lembra também, meu caro Ronê, na década de 70, começo da década de 70, o Sebastião Fumagalli, um empresário reconhecido aqui em nossa cidade, foi prefeito. Eu me lembro que ele fez uma atrocidade na Praça Toledo Barros, até hoje isso me incomoda. Se hoje nós achamos que a Praça Toledo do Barros é bem arborizada, ela era muito mais. E ele inventou num determinado momento, claro, deve ter tido algum apoio técnico, ele fez uma poda radical em todas as árvores existentes na Praça Toledo do Barros. Ou seja, ele deformou, querendo ou sem querer, toda a estrutura arbórea da Praça Toledo do Barros. Isso aí me desapontou muito naquela época. Como essas medidas podem ser tomadas, hein, Rony? Roberto, se ele fizesse isso hoje, ele seria preso. Sem dúvida, sem dúvida. Infelizmente, naquela época, nós não tínhamos um ordenamento jurídico que garantia, por exemplo, a proteção das árvores instaladas no meio urbano. Hoje já existe uma legislação que disciplina esse tipo de situação. Portanto, se ele fizesse isso hoje, com certeza ele estaria preso. Nós precisamos cuidar. Sobretudo, Beto, neste momento de crise hídrica, os espaços públicos, eles são jardins de chuva. Eles são espaços favoráveis para a recarga dos lençóis freáticos, que vão garantir água em condições de utilização para nós e para gerações futuras. Além da função imediata de urbanidade, as praças e os espaços públicos cumprem este papel de garantir a vida digna e adequada para gerações futuras e de combater a crise hídrica que estamos vivendo. Portanto, eu diria para você que esta atitude... Tem outro aspecto, Beto, que quando você citou o prefeito Sebastião Fumagalli e esta atitude horrorosa que ele cometeu de atentado contra uma praça, um espaço público, tem um aspecto, Beto, de vínculo afetivo. Veja, o primeiro encontro com a minha esposa se deu numa praça. Aquela pracinha perto da padaria Paulista, ali no entorno da igreja Santa Terezinha. Ali aconteceu o primeiro encontro com a minha esposa. Sabe o que vai acontecer daqui a 50 anos? Eu levarei meus netos lá. 50 anos provavelmente eu já não esteja vivo. Daqui a 40 ou 30 anos, eu levarei meus netos lá e contarei essa história para eles, deste primeiro encontro. Portanto, há entre mim, minha esposa e aquela praça um vínculo afetivo, não é? É por isso que os espaços se tornam lugares de afeição, lugares com os quais nós temos uma relação afetiva. Portanto, a proibição da entrada e o atentado contra qualquer espaço público nesta condição é um atentado contra a memória afetiva de uma cidade, de um povo. Isso não pode acontecer, Beto. Tem um outro aspecto que você me fez lembrar, que é a questão, Beto, da gentileza. Beto, quando você é um sujeito gentil, o ato de gentileza, o ato da pessoa gentil, ele é destinado sem ter um objeto de retorno, sem ter uma resposta. A pessoa que é gentil, ela propõe um ato de gentileza, ela age de forma gentil, sem querer nada em troca, sem remuneração. Nós falamos na arquitetura de gentileza urbana. O que é a gentileza urbana? São espaços destinados ao convívio coletivo que não previamente exigem um retorno financeiro, que não previamente estão em função de uma troca, de um pagamento, de um ingresso, de um pedágio. Espaços de gentileza urbana são espaços nos quais as pessoas podem ir, conviver, fazer um piquenique, não é? Sentar sob a sombra de uma árvore, sem que necessariamente elas precisem pagar por isso.
Portanto, a gentileza urbana, este conceito, ele está frontalmente oposto à ideia de privatização das praças. Ronei, tem tanta coisa para a gente falar. Eu estou me lembrando de tantas épocas aqui. Você está falando de levar seus netos no entorno da Santa Terezinha, da Igreja Santa Terezinha. Eu estou me lembrando que eu levava meu filho na praça, no final da Avenida Maria Buzulim, onde hoje existem muitos trailers e tal. E quando o Giovanni era pequeno, eu ia com a Márcia sempre nessa praça aí, comer um lanche. Tinha área para ele brincar. Agora, deixa eu lhe fazer uma última pergunta em cima disso. Tem muita coisa para a gente falar. Peço até que a gente continue na próxima semana, porque é um assunto efervescente. Me diga uma coisa. Comparativamente, eu costumo frequentar, quando eu posso, uma cidade turística aqui da nossa região chamada Serra Negra. Existe uma praça central, aliás, existem duas. Uma onde fica a prefeitura e logo em frente uma praça. Ou seja, e essa praça é toda tomada por farmácias, barzinhos, lanchonetes, enfim, há muita efervescência nessa praça. Voltando à questão da Praça Toledo Barros, hoje entregue, principalmente à noite, né, para desocupados, para pessoas que frequentam o coreto para fazer coisas inadequadas, para falar o mínimo. Por que, especificamente em Limeira, você acha que bares, lanchonetes sumiram do entorno da Praça Toledo Barros? Beto, o problema é o incentivo público. Eu sempre discuto isso com os gestores públicos e é fundamental, Beto, que nós tenhamos incentivos públicos para que a iniciativa privada possa se atrair, possa ser atraída por estes espaços. Beto, a Praça Toledo Barros e a Praça Luciano Esteves, à noite, elas são exemplos de não lugar. O que é um não lugar? É o oposto do lugar. Lugar é um espaço dotado de valor afetivo. É um espaço dotado de afeição. Um espaço onde as pessoas gostam de ficar. O que é um não lugar? É um espaço hostil, onde as pessoas não gostam de ficar. Há diversos exemplos destes na cidade. A Praça Toledo Barros e a Praça Luciano Esteves, à noite, se tornam exemplos de espaços hostis. Portanto, de não lugar. O que é preciso que o município faça? É preciso que o município estabeleça políticas claras de incentivo para que a iniciativa privada se sinta atraída para estes espaços. Eu dei vários exemplos para o prefeito atual e para o prefeito anterior, por exemplo, da possibilidade de que a prefeitura construa, Beto, quiosques, para que eles possam abrigar atividades de entretenimento, de gastronomia, e estes quiosques possam ser concedidos, a partir de, por exemplo, parcerias público-privadas, concedidos à iniciativa privada, para que ela, de forma atrativa, tendo uma rentabilidade para isto, explore estes espaços e crie neles atrativos para que esses espaços, no período noturno, possam atrair as pessoas. E assim nós transformarmos estas praças de ambientes hostis para ambientes amigáveis, não é? Ambientes afetivos, nos quais as pessoas possam retornar e viver os seus ambientes agradáveis, viver as suas histórias, aliás, agradáveis no período noturno. Beto, isso é fundamental e urgente que os nossos gestores públicos cuidem dos nossos espaços públicos, a partir de políticas de incentivos. Política pública, né? Falou tudo, Ronei, falou tudo. Eu já vi essa Praça Toledo Barros se transformar em tudo, menos em uma praça agradável, uma praça gentil. Ronei, vamos tentar retomar esse tema na próxima semana. Por hora, eu te agradeço muitíssimo aí pelas colocações sempre muito inteligentes aqui no nosso programa. Muito obrigado, Ronei. Uma ótima quarta e uma ótima sequência de semana. Um abraço, uma alegria estar entre vocês, Beto. Para mim é uma grande satisfação. Um abraço para todos, tenhamos todos uma boa continuidade de semana, fiquem todos bem. Muito bem. Muito obrigado, Ronei.